Porque navegar é preciso, já dizia Fernando Pessoa. Planejar a viagem, nem tanto. Embarque comigo neste livro, porque não há tempo a perder, do navegador brasileiro Amir Klink. Olá, eu sou Valesca, bem-vindos a Hoje Tem Sarau. Não há tempo a perder é um livro de 2016, publicado pela Tordesilhas, e é uma conversa entre Amir Klink e a editora Isa Pessoa. Esse livro eu comprei numa feira do livro de Porto Alegre, quando ele esteve aqui em Porto Alegre, para falar sobre as suas experiências enquanto navegador, empresário, escritor, construtor de embarcações. Amir Klink é um navegador, um explorador brasileiro que traz nesse livro as suas experiências marítimas. Não vou dizer aventura, porque como ele mesmo diz, ele não é um aventureiro, porque tudo é muito bem pensado, cuidadosamente planejado, para tudo correr da melhor forma possível quando das suas viagens ou quando das suas invernagens. Traz também reflexões sobre o tempo, sobre coragem, sobre fracasso, sobre começar e concluir. Sobre o tempo, dentre tantas frases, tantas passagens interessantes, tem uma que ele diz assim: quando colocamos um projeto em prática, constatamos que podemos mudar, refazer, consertar milhares de coisas, quase tudo na verdade, com exceção do tempo. Uma hora perdida é uma hora perdida. Esse é um bem não reciclável, indomável, que não podemos possuir. Sobre a coragem, ele vai dizer que isso não é ausência de medo, não é o contrário de medo. É a capacidade de seguir em frente apesar do medo, porque sim, ele tem medo. Aliás, o medo é o que te mantém precavido, atento para que pode dar errado no barco ou na vida. E sim, ele tem medo do fracasso, por exemplo, tem medo de fracassar à medida que ele não consiga concluir um projeto, concluir uma viagem, por exemplo. Eu adoro as metáforas que ele diz sobre sonhos que encalham e sobre o naufrágio de não poder partir. Nesse caso específico, sobre um outro livro seu, que ele narra a sua trajetória da África até o Brasil. Onde tanta burocracia, tanta coisa que foram acontecendo, sim, ele teve receio da viagem não acontecer, teve medo do fracasso. Amir então compartilha as suas experiências de navegar pelo oceano, enfrentando tempestades, solidão e solitude, sobre a imprevisibilidade do mar, o seu medo de repente ser abocanhado por uma baleia, o seu amor por essa antiga arte da navegação e da construção de embarcações, a sua visão sobre o processo, o seu processo de preparação para uma viagem ou para a construção de um barco, o seu amor pelos estudos, pela pesquisa, pela leitura, pelo aprendizado de línguas, e ele é uma pessoa que fala várias línguas estrangeiras, os pais falavam várias línguas estrangeiras, a mãe não era brasileira, por exemplo, e era uma mulher muito culta, e ele faz ainda um árduo comentário sobre o fato de nós, brasileiros, sendo vizinhos de países falantes da língua espanhola, muito pouco valor se dá ao ensino e à aprendizagem dessas línguas. Eu concordo com ele e eu ainda faria uma menção sobre a nossa própria língua portuguesa, que às vezes é tão maltratada, tão pouco valorizada. Ele fala sobre o conhecimento empírico, sobre pessoas que são tão humildes, que são tão pobres, mas de uma sabedoria gigantesca, e ele valoriza muito isso, não desprezando o conhecimento acadêmico. E ele fala isso quando ele menciona conversas que ele teve com pessoas que fabricavam as canoas no norte ou no nordeste do país, e quanto isso foi importante, porque são pessoas que vivenciam o mar, que conhecem aquilo profundamente e sabem muito bem que embarcação, por exemplo, vai ser possível ser feita para determinadas águas. Ele comenta ainda sobre o trabalho com pessoas, sobre o trabalho em equipe, como as pessoas precisam estar alinhadas,
Como que é ser um líder, e a gente sabe que trabalhar com pessoas não é uma tarefa tão fácil muitas vezes. Eu destacaria ainda as palavras como trabalho, e a gente já mencionou, sobre foco, sobre disciplina, perseverança, coisas que parecem que estão se perdendo em meio a tantas distrações do dia a dia. E a ansiedade causada por fatores de toda a ordem. Me fala se tu já teve um sonho encalhado, um objetivo que encalhou por algum motivo, se tu já te sentiu naufragado por não partir, por não concluir um objetivo, por não realizar um projeto ou mesmo não concluí-lo. Muito obrigada por assistir até aqui. Curta, compartilhe e até o próximo vídeo.